Salve, salve Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu ainda sou o Zé Bonner, não se esqueça disso. E estamos aqui, galera, mais uma vez no nosso maravilhoso quadro de quarta-feira. E acabou caindo. É o nosso X da atualidade. Esse programa maravilhoso que você normalmente está acostumado a ver aqui, uma dupla, né, de mestre. Hoje estou abandonado daí, né? Fui trocado por uma banda de rock. A galera está assistindo o show e eu estou trabalhando. É mole? Gente, vamos cair para dentro aqui. Não vamos perder mais tempo. Vamos falar desse assunto, na verdade, que ainda permeia a mídia brasileira. Um assunto que nos últimos 3 anos aí tem realmente tomado conta de todo o cenário nosso rádio, TV, para falarmos sobre a crise carcerária no Brasil. A gente está vendo aí também um grande número de casos, né, de escândalos envolvendo deputados, senadores, ex-presidentes, presidente atual. Então, na verdade, esse assunto aqui, ele está sempre em pauta. É uma atualidade realmente atual. Gente, vamos entender aqui rapidamente os números que vão ajudar a gente a entender quando que você começou a ter um quadro de crise, né? Uma situação mais truculenta dentro do cenário carcerário brasileiro. Em primeiro lugar, é importante você lembrar que o Brasil ele tinha, no ano de 2000, cerca de 233 mil presidiários, né? Um número bem grande, um número, na verdade, assustador, mas que representava uma realidade dentro de um padrão de aceitação. E por que eu estou falando isso? Porque o número total de vagas de presos no Brasil vai bater aqui a média de 270 mil vagas. Então, galera, nós estávamos dentro do aceitável. O problema foi, do ano de 2000 até o ano de 2014, o número de crescimento foi assustador, galera. Chegando aí no ano de 2017 a cerca de 654 mil presidiários, com uma média de crescimento de 168%, galera. Realmente aí é um número assustador. E a partir daí você vai ter uma lógica que já se vinha, né, que já se via há muito tempo, do processo de superlotação dos presídios brasileiros. Então, na verdade, você tem um quadro de acirramento dentro desse grande problema, desse grande gargalo que existia aqui no Brasil, que eram as superlotações em presídio brasileiro. Você vai lembrar aí do caso do Carandiru, né? Aquele caso ali no estado de São Paulo, onde você teve uma grande chacina. Esse processo, ele vem aí, né, na verdade, ocorrendo até os dias atuais, ou seja, até o ano de 2018, esse quadro ainda é muito lembrado e ainda existem vários processos que estão sendo abertos por conta desse caso. O diretor, né, do presídio foi condenado, porém foi assassinado. Então é realmente uma situação que requer muita atenção nossa. O que a gente botou aqui como as possíveis causas de 2 processos? Em primeiro lugar, da crise do presídio brasileiro e dessa superlotação nos presídios brasileiros. Em 2006, galera, a gente vai ter aqui a lei de drogas, que é conhecida como a Lei 11.343/2006, onde, na verdade, o porte e o tráfico de drogas vão ficar hoje sob julgamento dos juízes. Quem decide efetivamente se era tráfico ou se era, na verdade, um usuário portando a sua droga são os juízes. A gente tem que entender que isso vai aumentar, né, substancialmente, galera, a responsabilidade do judiciário brasileiro. A gente pensar que um juiz vai ter que determinar se uma certa quantidade representa porte ou representa tráfico. Bem, aqui nós já temos um grande problema que vai, na verdade, potencializar o número de presos no Brasil. Gente, essa lei aqui, ela vai ter um grande inchaço, não só dos presos, mas como o número de presidiárias, ou seja, de mulheres que vão ser presas transportando drogas
em grande caso, essas mulheres tentando levar droga para os presídios brasileiros. Então, é muito importante você entender que a lei de drogas de 2006, ela vai ajudar substancialmente no caso de presidiários, né? É bacana você pensar que no Brasil você tem hoje cerca de 40% de presos que são presos por tráfico de drogas ou por roubos. Ou seja, só nesse grupo você tem 40% dos presos brasileiros, que é um número avassalador. Seguindo aqui, galera, você vai ter os presídios superlotados. Então, na verdade, você tem que pensar que esse quadro de superlotação vai aumentar a violência dentro dos presídios, provocando esse quadro de crise. Os presídios que não reabilitam, isso na verdade é um questionamento bem antigo. Aqui no Brasil, em muitos dos casos, você nota que os presídios eles servem basicamente para punir o preso e não para reabilitar ele, para que ele seja reinserido na sociedade. Como você vê isso em vários países, como a Noruega, a Suécia, a Finlândia, né? A Dinamarca, que é hoje um país que vem fechando presídios, porque a sua população carcerária ela vem reduzindo drasticamente pelo processo de reabilitação. A Dinamarca que consegue reabilitar até cerca de 80% dos seus presos. Gente, tem pessoas que realmente, né, acham que o presídio é para punir. Mas, segundo a nossa Constituição, segundo os princípios básicos, e aí já tangenciando até mesmo os direitos humanos, o presídio ele tem como função social reabilitar essa pessoa que cometeu algum crime para que ela possa ser reinserida na sociedade. Então, esse é o papel do presídio. Ah, Zé, eu acho que está errado. Então, a gente precisa propor leis para modificar isso. Mas hoje a gente deveria seguir as leis que visam a ideia de reabilitação. A gente vai falar isso aqui nas soluções. Atuação das facções. Gente, na verdade, o que você tem visto hoje, a gente vai fazer uma aula sobre isso para vocês. O PCC, que é o primeiro comando da capital, que é a facção possivelmente, né, mais importante do Brasil, porque ela atua nas 27 unidades federativas. Então você tem hoje o PCC, que é uma facção que surge em São Paulo, atuando em 27 estados do Brasil, ou seja, atuando em todo o país. Você vai começar a ter aí algumas rusgas com facções mais locais, as facções mais endêmicas, digamos assim. Entre esses casos, você vai ter o PCC gerando aí, né, esse processo de conflitamento com a família do Norte, que é uma facção do estado do Amazonas. Você também vai ter uma forte birra entre o PCC e o Comando Vermelho, que é uma facção que surge no Rio de Janeiro e hoje em dia atua em 15 estados do Brasil. Então, na verdade, essas atuações aqui provocam dois processos. Em primeiro lugar, o aumento da violência fora dos presídios, o que vai fazer com que você tenha o maior número de prisões, aumentando a população carcerária. Como você vai ter o maior número de brigas dentro dos presídios, esses acirramentos aí que vêm provocando inúmeros processos, né? Enfim, você vai ter, na verdade, rebeliões em alguns presídios, como foi o caso de alguns presídios, né, no Rio Grande do Norte, o próprio estado do Amazonas, o estado do Rio, que de vez em quando tem algumas rebeliões. Então, na verdade, a atuação das facções vem dificultando muito e acirrando esse caso dessa crise carcerária no Brasil. Como soluções, galera, percebam que essas soluções elas não são minhas, né? Elas são na verdade, soluções que foram aplicadas em outros países, tá? Que resolveram bastante o caso de crise carcerária. Por que isso é preocupante? O Brasil hoje ele está em terceiro lugar com a maior população carcerária do Brasil. O último dado que eu peguei, galera, já se fala de 715 mil presos aí, somando a galera que cumpre pena domiciliar. Então você tem, em primeiro lugar, a população carcerária estadunidense, que bate aí uma média de 2 milhões. Você tem a China em segundo lugar com quase 2 milhões. E o Brasil que caminha a passos largos,
de chegarmos aí a 1 milhão de presidiários. Então o Brasil hoje tem a terceira maior população carcerária. Lembra que um preso federal, ele pode custar aos cofres públicos até mesmo R$ 4.500 por mês. É um grande valor que você poderia estar investindo no universitário, em um médico, em um enfermeiro ou em qualquer outro setor do país. Entre as soluções, galera, você nota que reformar os presídios. Existe um presídio que fica em Espírito Santo, né? Que o governador, que teve um quadro de crise da polícia local, fez esse presídio no seu atual mandato, onde a arquitetura desse presídio remonta às masmorras europeias. Gente, o presídio, como eu falei, ele tem aqui como função social reabilitar esse preso. As masmorras, na verdade, representavam basicamente depósito de pessoas que ficavam ali realmente para serem esquecidas. Então há uma grande proposta de reformular esses presídios e aumentar a sua capacidade, aumentando o número de vagas e combatendo a lógica da superrotação. Em segundo passo aqui, separação dos presos. Existem presídios que já fazem isso, mas existem presídios que acabam colocando pessoas, né, de crimes diferentes para ficarem no mesmo espaço. Gente, isso é muito preocupante, porque na verdade você nota que existem pessoas que estão cumprindo pena porque roubaram, outras porque mataram, outras porque não pagaram a pensão do filho, mas são crimes diferentes. Quando você junta esses presos, você acaba permitindo que eles troquem experiências ou que eles se filiem às facções, permitindo, na verdade, o aumento na violência dentro do presídio e a contratação dessas novas pessoas por facções. O terceiro, diminuir o número de presos provisórios. Aqui nós temos realmente uma crise brasileira, onde hoje, galera, cerca de 40% dos nossos presos estão presos esperando para serem julgados. É isso. Existem pessoas que são inocentes, que estão presos porque receberam acusação e, enfim, porque nós não temos nenhuma outra coisa para fazer. De forma preventiva, esses caras estão presos aguardando o julgamento. Foi o caso de um rapaz que ficou preso anos no presídio brasileiro. Quando ele foi solto, porque na verdade ele não era culpado, o culpado era o irmão dele, que era irmão gêmeo dele. Esse rapaz, ele estava com tuberculose e tinha contraído a AIDS, né? Então, na verdade, a gente nota que os presídios brasileiros, eles carecem de muita reformulação e muita reflexão. Isso é muito importante de ser falado. A quarto, aplicar mais penas alternativas. Um dos países que fez isso, galera, essa quarta solução foi a Alemanha, né? Aumentando aí o processo de penas como trabalho voluntário, trabalho nas comunidades, permitir, na verdade, que você tenha o pagamento de penas, né? Então, na verdade, você consegue resolver alguns gargalos. Quando você gera que as pessoas elas paguem, né, para que sejam soltas, você está fortalecendo o cofre do governo, ou você pode estar pondo essas pessoas para prestarem serviços sociais em áreas que estão carentes, que é, na verdade, a função que o governo não está conseguindo cumprir e essas pessoas elas podem estar ali, né, cobrindo esse gargalo deixado pelo governo. A quinta, aumentar as opções de estudo e de trabalho dentro dos presídios. Dar aos presos a oportunidade de estarem estudando, estarem trabalhando, para que eles não estejam aí envolvidos, né, em crime, em tráfico de droga dentro dos presídios, em assassinatos. E aí você troca, na verdade, a pena dele por trabalho, ou seja, a cada hora trabalhada, a cada dia trabalhado, não sei, ele perde um dia de cumprir pena. Então existem países que fazem isso. Ou permitir que a cada hora de estudo também reduza
a sua pena, ele pode fazer faculdade à distância ou pode terminar os seus estudos. Lembre-se que a educação é um dos pilares, né, galera, desse processo de criminalidade, para resolver a criminalidade, para reduzir a criminalidade. Os vestibulares têm cobrado muito isso, como projetos de intervenção, de solução que o aluno precisa apresentar, inclusive em redações. Então fica muito ligado nisso. E para terminarmos, a ideia de promover ajustes na lei de drogas aqui de 2006, né, galera? Na verdade, entendermos que o traficante de drogas, realmente ele tem um peso maior, uma responsabilidade maior, mas o usuário, ele não representa para a sociedade um grande perigo. O cara, ele é viciado, ele tem uma doença que precisa ser curada, ele precisa, né, na verdade, de receber mais atenção, carinho e não ser preso. Quando ele vai preso, esse quadro de dependência dele, ela pode piorar e ele pode sair aí do presídio com mais raiva, né, acumulando mais crimes e se tornar uma pessoa pior para a sociedade. Show de bola, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês e não se esqueçam, no Projeto X é o lugar onde você vai multiplicar cada vez mais. Beijo!